Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 113 do Abananados InstaCast. E para esse episódio, nós convidamos uma psicóloga clínica aqui da cidade vizinha, né, cidade de Solânia, Laura Santa Cruz, que também é bananeirense, né, Laura? Sim. Seja muito bem-vinda ao Abananados. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É muito bom, assim, ter a chance de conversar e falar um pouco mais sobre psicologia, falar um pouco sobre tudo que tem estado tão popular, mas que ao mesmo tempo acaba sendo um pouco difícil de ter uma conversa mais séria, mais estruturada sobre. Excelente. E aí, Laura, com certeza, os nossos espectadores, a maioria deles, né, uma boa parte, não vai conhecer Laura Santa Cruz. Então, eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Olá, boa noite. Meu nome é Laura Santa Cruz, eu sou psicóloga, trabalho aqui na região já faz mais ou menos um ano e adoro psicologia. Acho que vivo a psicologia antes mesmo de começar a, de fato, exercê-la. Então, estou bem feliz de poder vir sentar conversar com vocês sobre o assunto. Também estamos bem felizes, né, entusiasmados com essa conversa. E para a gente começar essa conversa de fato, eu queria também que você falasse um pouquinho de você, né, onde você nasceu, se criou. Conta um pouquinho aí da tua infância. Bom, eu nasci em João Pessoa, mas a todo mundo que me pergunta, eu costumo dizer que eu sou de Solânia, porque eu só fiz nascer e vim pra cá. Então, Solânia sempre foi minha referência de casa. Eu vivi aqui até a minha adolescência, depois eu fui estudar em João Pessoa, morei lá pelos últimos anos da minha vida, meu início de carreira de trabalho foi lá, e aí no começo de 2024 eu voltei pra cá, pra trabalhar aqui na cidade. Comecei a trabalhar com a clínica em Solânia, e aí, desde então, tô por aqui. A tua formação é psicologia. Fez alguma coisa antes? Sempre quis fazer psicologia? Conta aí um pouquinho. Bom, as coisas elas acabaram se atravessando um pouco, na verdade, dentro da minha vida. Porque, inicialmente, eu tive muito convívio com a área do direito. Então, por muitos anos eu imaginei que o que eu gostaria de fazer da minha vida era... A cara de advogada. Tem? O que eu gostaria de fazer na minha vida era o direito. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu não tinha nenhum tato pra coisa. Acho que você precisa ter uma certa frieza pra trabalhar com direito, que eu não acho que tenho. E aí, a psicologia... Acho que pra você ser psicólogo, você precisa ser sensível. E se eu posso falar algo sobre mim mesma, é que talvez a sensibilidade ela seja uma característica muito presente em mim. Então... Não foi uma escolha que eu fiz muito medida e por muito tempo, mas ela com certeza me bateu de uma forma muito exata. Durante a minha graduação eu comecei a dar aula, eu sou professora de inglês também, então durante a minha graduação eu comecei a ensinar e aí ao final do curso eu tentei manter as duas concomitantemente. Oh, my English is a shit. No, it's not, it's fine. It's okay. Mas é isso, eu acho que eu posso dizer mais ou menos de mim é que a psicologia, ela entrou na minha vida talvez porque ela sempre deveria ter estado lá. Até mesmo quando eu tentei fugir dela, ela se enraizou em mim. Atualmente você também, no caso, é professora aqui Isso. em Bananeiras, não é isso? Isso, eu ensino inglês no Fundamental 2, no Educandário Santa Vitória. Muito bacana. Mas voltando para a psicologia, né? Na hora de escolher a psicologia, você teve alguma referência de algum familiar ou de alguém próximo? Eu não diria que eu tive uma referência familiar, nem muito menos próxima, mas em algum momento durante a minha vida, enquanto eu fazia terapia, eu conheci uma terapeuta chamada Lourdes. E a parte engraçada é que eu não faço ideia do sobrenome de Lourdes. Eu lembro exatamente onde era o consultório dela.
Eu lembro que ônibus eu pegava pra ir lá. Lembro em que local eu parava da avenida, enfim. Mas eu simplesmente não lembro sobre o nome dela. Não tenho contato com ela até hoje. Mas quando eu imaginava ser psicóloga, ela era de um acolhimento, assim, que talvez tenha sido a grande referência da área. E me fez... Não sei, acho que quando eu pensava em ser psicóloga, eu queria ser acolhedora daquele jeito. Daquele mesmo jeito. Eu queria fazer as pessoas se sentirem abertas, que ela tinha um espaço que ela me transmitia. Então, se eu tive uma referência, talvez tenha sido essa. E aí, né, hoje você atua como psicóloga clínica, lá em Solânia. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho e por que você escolheu o lugar que você atua hoje. A psicologia, ela tem muitas áreas, né? Ela entra em diversos ramos. Hoje em dia, a gente tá mais acostumado, por exemplo, a ver psicologia dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro do trabalho, né? Dentro das próprias empresas. Mas eu diria que a psicologia clínica talvez seja o que mais se aproxima desse aspecto de acolhimento que eu falo. Porque quando eu penso nas outras áreas da psicologia, sempre me traz uma sensação de que é um intermédio. Assim, a psicologia, ela encontra a cabeça das pessoas com o ambiente em que elas precisam estar. Então, eu preciso funcionar dentro da dinâmica do meu trabalho, e aí o psicólogo institucional, ele vai me fazer funcionar um pouquinho do que a empresa espera, sem tirar de mim tudo que eu sou. A escola acaba tentando ajustar os dois fins também, um aluno e a instituição, o hospital também, a psicologia hospitalar. Mas quando você fala sobre psicologia clínica, você está ajustando o quê? Você não ajusta nada, você ouve aquele ser humano existindo no mundo dele. Então talvez seja o único lugar onde o vínculo de fato se estabelece com tanto espaço. Eu não sei se eu poderia atuar, quando eu penso sobre psicologia, eu não sei se eu poderia atuar com tanto afinco se não fosse na área da clínica, sabe? Porque é o que me permite vincular, exercer essa sensibilidade. Bacana. E por que você escolheu o lugar específico lá de Solânia que você trabalha hoje? Eu acho que quando eu voltei trabalhar com alguém, hoje em dia eu trabalho na clínica em que o Dr. Flávio, pediatra, trabalha. Então, quando eu voltei pra cá, eu gostaria muito de trabalhar com alguém que soubesse e tivesse muita destreza no trabalho que executava. E ele é uma referência muito grande. Profissionalmente falando, é alguém a se olhar. É uma pessoa de muito renome dentro do âmbito da pesquisa também. E isso me dá uma sensação de, não só de segurança dentro do que eu faço, mas também dentro do que eu mostro às pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa noção de que é importante que você se comprometa com o trabalho que você se presta a fazer. Então, acho que é mais ou menos por aí. E aí, Laura, apesar de você estar trabalhando no mesmo ambiente de um pediatra, né? O seu público-alvo hoje, ele não é infantil. Não. Né? Então, qual é o seu público-alvo? Hoje em dia eu trabalho com adultos, o que é bem engraçado. Porque dentro da clínica estudantil, dentro da clínica da universidade, boa parte dos meus pacientes foram crianças e adolescentes. Então, quando eu saí, eu tinha essa ideia de que, com certeza, esse vai ser o público com quem eu vou trabalhar. Mas tem algumas coisas que você descobre dentro da psicologia que é interessante como elas se mostram pra você enquanto você começa a atuar de fato, sabe? As pessoas falam que o que precisa de você, de fato, te encontra. E é verdade. Eu olhava muito pouco pra um público-alvo adulto. Mas eles foram chegando, e parecia que quanto mais eu dizia, não, é só 1, ou 2, ou 3. Hoje em dia acaba que as poucas crianças que eu atendo são a minoria, sabe, da minha clínica. Adultos são com quem eu mais trabalho. Jovens adultos e adultos mais maduros. Bacana. Inclusive, você atua na área da fenomenologia. Nome difícil, eu, particularmente, não sei o que é. Então, eu queria que você explicasse, né, para o nosso público como seria essa abordagem na prática. Eu estava muito ansiosa por essa pergunta especificamente, porque falar sobre fenomenologia dentro da psicologia é um pouco difícil. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado com os termos da psicanálise, a gente ouve sobre TCC, que são abordagens muito boas, né? Mas eu gosto muito de fenô, que é como os íntimos a chamam. E aí, o que é a fenomenologia? É a ideia de que o mundo ele acontece através do que você vive. As suas experiências são o que moldam quem você é. Então,
A fenomenologia, ela retrata a vida como uma série de fenômenos. Sejam esses fenômenos bons ou fenômenos ruins. Então, da mesma forma que a alegria, a felicidade, a ansiedade por algo bom, eles existem, existe também o sofrimento. E aí, por mais que hoje em dia a gente tenha uma enxurrada de movimentos dentro, assim, que olham para a psicologia como esse lugar que busca a satisfação e que busca a alegria, a felicidade e o contentamento, a Feno, ela tenta olhar para a vida como um todo. Você vai se sentir contente, feliz e realizado. Porém, você também se sentirá triste e abalado com eventos muito ruins. Então, você precisa tentar buscar olhar além desse sentimento específico. A gente trabalha na ideia de que, por mais que a felicidade seja algo ao qual a gente adora viver com, você também tem que ter condições de lidar com as coisas que te machucam, com o que te coloca em sofrimento, com o que te causa dor. Então, talvez a fenomenologia ela seja uma área que busca fazer com que você encare a vida como o todo que ela é, como aquela coisa que não é tão bem estruturada quanto a gente gostaria. E corre o risco de ser meio bagunçado e meio fora do prumo. Quando você falava, eu estava fazendo uma associação, eu sou espírita, e aí, no espiritismo, a gente tem muita concepção de que nós estamos em um mundo em que seria impossível ser totalmente feliz aqui, né? Então, assim, eu fiquei meio que fazendo uma análise da fenomenologia, sim, trazendo para o mundo espírita também, porque, infelizmente, a gente não vai conseguir essa felicidade que a gente almeja tanto fazendo uma terapia, por exemplo. A terapia ela vai nos ajudar de uma forma mais abrangente, né? Eu estou entendendo dessa forma. Sim. Qualquer coisa me corrige. Então, assim, eu achei muito bacana essa abordagem fenomenológica, porque eu já fiz terapia com um psicanalista e eu, assim, não sei se eu gostei muito, não. Então, e existe também essa questão, nem sempre todas as pessoas vão se identificar com aquela abordagem. Eu acho isso muito legal, porque o que é o ambiente da terapia, se não aquele ambiente onde você pode se expressar da forma que você é e conversar com alguém que consegue entender o que você está dizendo. As pessoas são diferentes, existem nuances diferentes. Eu acho muito importante, assim, que a gente reflita e observe o terapeuta, a figura do terapeuta, como uma pessoa, bem como o paciente que ele atende é uma pessoa. Então, eu tenho as minhas implicações de como ver a vida. E isso se encontra com o que o meu paciente traz. Às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que vai em direções diferentes do que a visão de um psicanalista vai. E isso acaba criando um bloqueio e faz com que vocês não funcionem tão bem como uma dupla. Mas essa é a parte massa de ter diferentes abordagens. Uma outra coisa que tu falou aí também nesse meio tempo foi que eu achei interessante é que o que é a terapia, se não aquele espaço onde você vai pra tentar lidar com todas as coisas que você tem. Às vezes as pessoas elas vão muito nessa ideia de que terapia é aquele lugar protegido, é aquele lugar onde você vai estar sempre certo, onde você vai estar sempre fazendo, enfim, o que você quer. E às vezes a terapia ela é difícil, porque você tem que sentar com as partes difíceis de si mesmo e avaliar o que são coisas que você quer manter, que você quer tirar, o que são coisas que valem a pena, que não valem. E refletir, sabe, assim, poxa, isso aqui pra mim requer um sacrifício, mas a vida requer sacrifícios às vezes. Né? A vida requer dificuldades, decisões complicadas. E é importante que você tenha essa percepção de que, por mais que aquele lugar seja um acolhimento, e eu acredito que tudo parte do acolhimento e do vínculo que você tem, não é a única coisa que existe também. É você se confrontar consigo mesmo. Né? O mais massa disso aí que eu tava ouvindo é justamente essa construção que o paciente ele tem que fazer internamente. Né? Porque não adianta nada, ele tá fazendo terapia e assim, não, o terapeuta disse, né? O psicólogo disse que eu tenho que agir de tal forma. Eu não acho isso aí, não tem como, porque acho que foge da sua essência, e quando foge da sua essência, infelizmente lá na frente, você vai tropeçar nisso e vai precisar de terapia novamente para tentar entender talvez de uma outra maneira para colocar em prática da forma como deveria ter colocado lá atrás. Até porque, qual é a sua disposição, sabe? E eu gosto de falar isso para os meus pacientes. Sempre acontece em algum momento durante o acompanhamento de eu sentar e dizer, olha, quem melhor sabe sobre a sua vida é você. O que eu faço aqui é te ouvir. Mas quem vive a sua vida, quem escolhe as suas escolhas, quem lida com as suas consequências, é você. Eu não posso chegar aqui e te dizer,
faça assim, faça assado. Porque não me cabe. Eu não sei, eu posso te fazer as maiores sugestões do mundo e você pode tranquilamente ir lá e dizer, não tô nem aí. Porque quem lida com tudo aquilo é você mesmo. Então, até o ambiente da terapia é um ambiente onde você precisa se dispor a aprender sobre si mesmo. Sabe? Porque quando você se vê numa situação assim, onde você tem que fazer uma escolha muito difícil entre duas coisas que lhe são muito queridas, é você quem tem que decidir o que você está disposto a perder, o que você tem condições de perder, quais são as coisas que você tem condição de lidar, de engolir, sabe? Então, a gente vai, a gente senta, a gente acolhe aquilo e a gente fala, torna-se aquele um local que muitas vezes não existe fora da clínica, que você consegue trazer e trabalhar o que precisa ser trabalhado sem julgamento, mas com o intuito de que você consiga fazer suas avaliações sobre si mesmo. Se não se torna somente mais um lugar no mundo onde as pessoas vão dar pitaco sobre a sua vida. Bem isso. Não é não? E aí você acaba não querendo fazer aquilo, né? E a terapia não tá servindo de nada ali pra você, infelizmente, né? E aí, já pegando esse gancho, eu queria saber que tipos de problemas são mais comuns nas consultas, por exemplo. Você está atuando há mais de um ano, então assim, já pegou várias nuances, eu acredito. Sim. Dentro da universidade também, o último ano inteiro, pelo menos na instituição em que eu cursei, a gente passa muito dentro da clínica. Então, acaba que, por mais que não seja dentro do registro e você esteja como estudante ainda sendo supervisionado por professores, você tem muito contato com o que de fato aflige as pessoas. E assim, se eu for ser bem sincera, um aspecto que eu noto muito presente nas pessoas é medo. Todo mundo tá muito ansioso, todo mundo tá muito receoso, muito angustiado com a incerteza. Sobretudo depois da pandemia, né? Demais. A gente não tem dimensão, assim, vai vivendo o dia a dia, você não olha muito pra isso, mas bateu forte em todo mundo. Até mesmo as pessoas que tiveram uma mudança de comportamento, ou enfim, uma mudança de visão de vida, que se diga positiva, elas só o fizeram por causa da pandemia, sabe? E até mesmo uma mudança que seja de âmbito muito positivo, ela requer uma decisão embasada num movimento muito forte. E é muito complicado, porque vem de tantos lugares. É um número gigantesco de estímulos. Você tá sempre de frente com muita informação. Informações que, por vezes, você não sabe diferenciar se são verdadeiras e se são falsas. É uma comparação extrema. Nossa, o impacto que a rede social tem nas pessoas é muito bom. A gente consegue disseminar muito conhecimento, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito doentio. É uma obsessão gigantesca por coisas que às vezes não tem tanto valor. O tempo de tela que as pessoas têm, eu falo tanto sobre isso porque me angustia de verdade. A gente tá muito exposto a algo que que acaba se mostrando muito diretivo, sabe? E as pessoas se veem muito nessa posição de precisar seguir. Hoje em dia tem até uma siglazinha em inglês chamada FOMO, que é esse Fear of Missing Out. É o medo de estar de fora das coisas quando você se afasta um pouco das redes sociais. Então, assim, você tem jovens que chegam dentro da clínica e falam sobre a angústia que eu saí do Instagram e faz 2 meses, mas meus amigos estão falando sobre isso e eu não sei o que é. E não quero sair mais porque eu fico com a sensação de que estou de fora. E assim, tem que regir a sua vida, mas ao mesmo tempo, como é que você diz isso a uma pessoa? Como é que você diz que a rede social não é tão importante assim se todo o círculo dela considera aquilo tão importante? Como é que você fala a uma pessoa que ela não tem que estar com a vida resolvida agora na faixa dos seus 20 e poucos, se tá todo mundo cobrando dela e se na internet todo mundo é famoso e tem muito dinheiro e é milionário e tem diversos cursos de como fazer isso funcionar, sabe? Mora muito aí o perigo também do que o coaching faz. Eu ia falar disso. Eu nem sabia se eu podia. Vamos falar, porque eu tenho um verdadeiro ranço dessa questão dos coaches aí, botando na cabeça de todo mundo que é tudo Tem uma muito fórmula, fácil. Né? Que é tudo muito fácil. Gente, pelo amor de Deus, outro dia eu tava vendo uma menina vendendo, assim, uma imagem de que ela pode melhorar o seu Instagram, sendo que ela tá com 10 mil seguidores há, tipo, 4, 5 anos. Caramba, se ela não consegue melhorar o dela, como é que ela vai conseguir melhorar o seu? Gente que acabou de sair de um curso e tá vendendo o curso de como ser muito bom em tal coisa, mas você acabou de sair dali. Inclusive eu vi outro dia um videozinho de uma pessoa ensinando como fazer o chat GPT, não sei lá como é que fala,
produzir um e-book para você colocar num site para vender. Onde moram os escritores hoje em dia? E a ética onde fica, né? Entende? Quando a gente fala muito sobre o coaching também, uma coisa que me deixa muito nervosa é o fato de que eles não têm um código de ética. É justamente isso. Eu, como psicóloga, preciso seguir uma série de regimentos que me colocam na posição de um profissional que precisa agir por eles. Por que essas pessoas seguem? Eu não tenho problema com motivação. Eu acho muito legal motivar as pessoas. Eu trabalho com muitos adolescentes como professora. E eu sinto que a melhor forma de me conectar com eles é mostrar no quanto eu acredito neles. No quanto eles têm potencial. Porque eles têm, sabe? E às vezes a gente cobra e não fala sobre isso. Mas eu gosto muito de falar sobre o potencial que eles têm. Então, assim, motivação é sensacional. Mas como é que você fala sobre motivação para as pessoas? Porque tem que ter muito cuidado. Sabe? Falar de si, explicar que a sua vida era assim, aí você conseguiu fazer assado e não sei o que, não sei o que. Mas calma, e se a vida de fulano tá mais complicada um pouco e ele não conseguir fazer isso? Porque isso me assusta horrores, assim, você vai, paga caríssimo pra ir numa consultoria, um coach que é super valorizado pela internet, e aí todo mundo que foi pra ele conseguiu algo bom, e aí você não consegue. Então, caramba, todo mundo conseguiu e eu não consigo, então o defeito sou eu. Não, e aquela história de todo mundo tem 24 horas. Minha gente, eu tenho 24 horas, mas eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás. Existe 24 horas para todo mundo, sim, mas é diferente de um Elon Musk que já nasceu rico, pelo amor de Deus. A gente sabe que, assim, a diferença já é gritante se você tem alguém que faça o almoço na sua casa pra você. Sabe, se você chega e a comida tá pronta. E quem não tem? Como é que você tem a audácia de chegar pra uma pessoa, sendo que você chega na sua casa e tá tudo limpo, tudo passado, tudo dobrado nos cantinhos, a cama tá desforrada pra você deitar. E aí aquela pessoa vai chegar e vai lavar roupa, vai fazer almoço pro dia seguinte. Não são 24 horas iguais pra todo mundo. Pois é. Aí você tava falando, inclusive, de medos ainda há pouco, e a gente tem que entender também que os medos, às vezes, eles são bons, até pra nos tirar de alguma situação. Estava me lembrando, quando você falava de medo, e quando eu entrei no mestrado, eu tinha muito medo. De quê? Medo de ser banido, porque a gente sempre ouvia de pessoas que se reprovasse 2 disciplinas, ou a mesma disciplina 2 vezes, você era expulso do mestrado, convidado a sair e devolver toda a bolsa. Naquela época, o salário... Devolver toda a bolsa? Isso. Naquela época, o salário mínimo era R$700 e a bolsa já era R$1.500. Eu disse, minha gente, como é que eu vou devolver a bolsa? Então, você se sentia tão obrigado a estudar, que eu paguei disciplinas com 10. Aí eu ficava olhando isso depois que eu terminei o mestrado. Isso, olha a loucura, o medo que era causado na gente a ponto de fazer a gente estudar além da conta. Isso não pode ser banalizado, né? Infelizmente, as universidades... elas têm ela tem professores que viveram num período muito arcaico, que aprenderam de certa forma e eles querem passar isso adiante, né? Se você chegasse no mestrado na minha época, não sei como é que é hoje, porque eu já terminei faz 10 anos, e você não fosse todo arrumado, você tinha que estar perfeitamente alinhado, né? Você levava uma esculhambação, porque você não estava numa graduação que agora você era um profissional. Era, assim, coisa absurda, né? Então, até que ponto o medo ele pode ser bom? Né? Nesse sentido, não estava sendo tão bom. Mas, em determinados momentos, o medo também pode ser bom. O medo de ser assaltado faz você ter mais cautela. Sim. Não é verdade? Por pior que o cenário também acadêmico seja do medo, assim, você terminou um mestrado ilustre. Uhum. É muito difícil achar o nível das coisas. Eu acho que isso também é algo que a gente precisa estar constantemente reavaliando sobre si. Por exemplo, quando você chega e fala sobre professores que são muito carrascos, que assustam muito e pegam muito no pé do aluno por coisas que não são necessárias que sejam dessa forma, qual que é o limiar do que ele deve cobrar e do que ele não deve? Porque também, se eu olho a situação, nunca normalizando o que aconteceu com você, porque... Pelo amor de Deus, talvez eu não tenha um terno, né, pra ir assistir aula. E eu não consigo me imaginar não ainda era bem assistir de aula. Terno, mas assim, tem que estar bem alinhado. Uma camisa de botão, né, uma calça jeans. Isso, pelo menos uma camisa de gola, né, polo. Uhum. E nem sempre, cara. Às vezes você tá no meio da rua, você tá resolvendo umas coisas no meio da rua e vai pra universidade. Não é assim que funciona. Se você for de bermuda, você é esculhambado. Ou seja, não vai de bermuda, né? Eu ainda não fiz mestrado, então não posso. Mas...
assim, se você deixa um aluno que... Isso são relatos que eu escuto muito também de universitários, dentro da graduação, claro. Hoje em dia, professores, eles dão chances atrás de chances. Então, aluno falha com trabalho, aluno falha com prova. Vai pra final. Vai pra final, não passa. Não, me faz um extra, que aí a gente vê... Até que ponto isso também é saudável, né? Porque a gente cria uma permissividade que o mundo não tem, né? É absurda. Então, assim, o medo, é exatamente como você está dizendo, o medo em um determinado nível, ele tá ali para te proteger. O que ele não pode é crescer patologicamente, porque aí ele fica problemático. Então, assim, prezar pela boa vestimenta, levando em consideração, com conversas equilibradas, dizendo, olha, talvez você não possa usar uma mini saia ou uma bermudinha curta de academia, né, homens ou mulheres, enfim. Talvez essa não seja a vestimenta ideal. Mas, às vezes, pô, uma bermuda, cara, se você tá em João Pessoa e o sol tá 30 graus, a gente precisa perdoar, né? Assim, tem licença poética pra uma bermuda. É isso, assim. O medo, ele não é bom, mas ele também não é de todo ruim. Isso mesmo. Mas eu sinto que hoje as pessoas estão muito assustadas. Há um medo muito grande, assim, de tudo. É uma ansiedade gigantesca por instruções, assim, por uma direção. É quase como se a terapia ela fosse procurada nesse intuito de dizer, me diga, pra onde é que eu vou agora? O que eu faço? E eu acho que se perde a ideia, o fato de que a vida ela é muito complexa e que às vezes você tem que sentar 20 dias pra pensar sobre uma decisão que você precisa tomar. Sabe? Eu sinto que a ligeireza com a qual as redes sociais elas acontecem e a tecnologia acontece, ela tira as pessoas desse foco, que a vida ela não anda nessa mesma velocidade. Os eventos dela se estendem com uma certa lentidão, sabe? E que, inclusive, né, a gente tem tempos biológicos diferentes. Por exemplo, eu me lembrava que a minha orientadora disse na época que ela cursou o doutorado 6 anos depois que ela terminou o mestrado. Eu coloquei isso como métrica pra mim. Quando chegou nos 6 anos, eu fiquei meio assim desesperado. 6 anos que eu terminei o mestrado e não fui pro doutorado. Acabou pra mim, nunca mais vou ser doutor. Aí eu olhei assim e disse, mas eu preciso do doutorado pra quê? Precisando do doutorado pra quê? Pra ficar louco? Porque eu terminei o mestrado, já tive que ir pra terapia, né? Porque eu já tava meio assim, mexido. Eu disse, eu vou fazer o quê em doutorado? Deixa pra lá. E aí, né? 10 anos depois, resolvi fazer um outro curso que não tem nada a ver com o meu curso inicial. E talvez esse tempo, né, que eu tive me amadureceu o suficiente para entender que talvez, se eu tivesse seguido naquele doutorado, eu estava muito mais infeliz hoje. Certamente. Até porque eu acho que a gente precisa avaliar essa questão do referencial, né? Isso é um termo, inclusive, que a gente usava muito dentro da universidade, os referenciais internos ou externos. Assim, é lógico que você precisa ter algo pelo qual se basear. Eu gosto dessa ideia de que, peraí, minha orientadora, ela fez o doutorado dela 6 anos depois do mestrado. Te dá uma margem, assim, do que é o tempo que você pode esperar, o que é um tempo que talvez você esteja muito confortável. Mas aí, quando esses 6 anos baterem, você precisa sentar consigo mesmo e avaliar. Esse meu doutorado vai fazer, assim, tanta diferença na minha vida? É isso que eu tô procurando pra mim mesmo? É dentro dessa área que eu quero atuar? A gente vive também um mundo muito diferente do que se vivia do que se vivia há 20, 30 anos. Eu não preciso nem ir longe. Assim, há um nível de estresse tão crescente que se você não acha meios de se sentir satisfeito com as coisas que você faz ao longo do seu dia a dia, você surta. Você surta porque a vida é muito estressante, assim, é muito trânsito, é muito perrengue, parece que as 24 horas não duram 12. Você tem mais compromissos, as coisas são mais difíceis em uns níveis, assim, que é mais complexo de tentar resolver as dificuldades, sabe? Então, assim, você tem que reavaliar certos aspectos, por mais que você tenha um referencial pra se basear, ele não pode, assim, regir a sua vida. Porque fica errado. Poxa, eu tô vivendo por mim ou eu tô vivendo pela ideia do que deveria ser, né? Concordo demais. E aí, a gente sabe que para analisar psicologicamente alguém, a gente precisa de alguns testes. Quais são os métodos que você utiliza na hora de fazer esses testes psicológicos?
A gente chama a área dos testes de avaliação psicológica, né? E hoje em dia eu não trabalho com avaliação psicológica. Por mais que seja uma cadeira, acho que no meu curso a gente pagou 2 cadeiras dela, de avaliação. E por mais que seja uma área que você não tem que ter especialização para trabalhar com depois que você sai da universidade, eu sinto que hoje você tem que ter sim. As pessoas têm muito acesso à psicologia e a conceitos superficiais de psicologia, que são muito legais e que são muito informativos, mas que ao mesmo tempo eles podem ser muito danosos. Do tipo, se você apresenta esses 5 sintomas, você com certeza tem ansiedade. Se você apresenta esses 6 sintomas, você com certeza tem TDAH. E eu não me vejo na posição de graduada, de psicóloga, na posição, dentro dessa capacidade de falar sobre avaliação psicológica com tanta propriedade quanto um especialista. Então, por mais que seja uma área que me interessa, e agora que dentro da especialização a neuropsicologia ela tem surgido para mim, eu tenho interesse de mais para frente me aprofundar na área, eu não me vejo na posição de fazer isso agora. Porque a gente tem uma emissão de laudo gigantesca de crianças ou de adultos, enfim, com diagnósticos tardios, adolescentes com neuroatipicidades que elas impactam muito uma vida. Então você tem que procurar profissionais que eles tenham devida experiência, que tenham devida capacitação para trabalhar com aquilo. Se existe uma especialização para avaliação psicológica, ela existe por uma razão. Trabalhar com teste não é fácil. As minhas experiências, tanto dentro da universidade como graduanda, quanto agora na especialização, elas têm sido muito ricas, mas elas também demandam muita atenção, muito cuidado. A avaliação não é feita em uma sessão, a avaliação não é feita em 2 sessões, a avaliação às vezes pode tomar alguns meses. Então, assim, qual é a minha disponibilidade como alguém que entrou no mercado há 1 ano, há 1 ano e meio, de fazer isso com devida critério, propriedade, né? Sabe? Critério, exato. Então eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de se avaliar também e dizer, poxa, não é lá que eu estou ainda. Mas, quando neuropsicologia terminar, eu tenho uma vontade pelos testes. Eu acho interessante a dinâmica de trabalhar com testagens, porque a avaliação é muito bom. Caramba, como é que você pode levar em consideração, assim, é muito interessante a ideia de avaliar aspectos de uma pessoa também pelos resultados que ela mostra, sabe? Então, já que você não está nessa fase ainda, né? Você está se especializando. Como você aborda a avaliação e o diagnóstico de um novo paciente, por exemplo? Quando a gente fala sobre a avaliação de um novo paciente, eu acho que a gente fala sobre anamnese, né? E por mais que a anamnese num consultório médico ela consiga ser feita dentro dessa ideia de um período de 20 minutos e aí você consegue encontrar as coisas-chave para lidar com aquele atendimento, eu diria que uma anamnese dentro de um consultório clínico, assim, psicológico, ela dura uns bons dias. Assim, eu não me sinto nem um pouco confortável de dizer que eu conheço meu paciente depois de vê-lo 2 semanas. Não tem, sabe? Naquele primeiro momento, talvez, a anamnese ela sirva mais como um momento de acolher o que aquela pessoa traz e ver se o vínculo acontece, ver se aquilo funciona, sabe? À medida que as semanas vão passando, eu acho que você tem condições de compreender o que aquele seu paciente traz e por que ele traz aquelas coisas. Nem tudo na psicologia tem diagnóstico. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque como as pessoas têm muito contato com o que é psicologia hoje, por mais que isso venha de um jeito um pouco mais pontual, nem tudo tem diagnóstico. Nem tudo tem eita, isso aqui com certeza é uma depressão. Nossa, mas isso aqui é uma ansiedade generalizada. Não, às vezes isso é um evento na sua vida que te colocou em muito sofrimento. E por meses você vai sofrer com aquilo. Mas é o que é. É a vida. É a vida acontecendo e você sendo atropelado por ela, sabe? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, o período de luta é 3 meses. E isso me marcou de um tanto, assim, eu nunca li isso não, em canto nenhum não. E assim, é lógico que você precisa avaliar uma pessoa que passa por uma perda. É lógico que não dá pra mensurar quanto que um luto dá, quanto que ele dura. Mas ela tem um período de se manter um pouco de fora da realidade dela, do dia a dia dela, da rotina dela. Mas daqui a 3 anos ela chorar uma vez porque viu algo que lembrou aquela pessoa que ela perdeu, ela não tá deprimida não, ela só tá com saudade, sabe?
a gente vai vivendo e acontecendo em meio às coisas que acontecem com a gente da forma que a gente pode. Então, aquele diagnóstico, na minha cabeça, a gente precisa levar isso em consideração quando você atende alguém. Aquele diagnóstico de dizer que há uma patologia, psicopatologia, ele acontece com que intuito? É porque aquela pessoa precisa de um psicofármaco que vai ajudá-la a viver melhor, então ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico? Ok. É porque existe algo que dentro do social dela está sendo impactado e ela precisa aprender a lidar com aquilo e explicar para as pessoas com quem ela convive. E por causa de algo que existe nela, aquelas relações elas são meio conturbadas, tá? Mas ela precisa de um diagnóstico porque para nomear o que ela tem. Não, o que ela tem são sentimentos, são coisas, são circunstâncias, sabe? É importante que a gente saiba diferenciar o que é a vida do que é uma patologia. Pra não correr o risco de todo mundo ter alguma coisa, Todo sabe? mundo tá depressivo, todo mundo, né? Eu escuto. Só é algo... Ai, o meu TDAH tá atacado. Aham. Sei. E o teu tempo de tela, faz quantas horas que tu não sai do telefone, sabe? Assim, Me perdoa, as pessoas... Desculpa, Jaderson. Não, tranquilo. É porque recentemente, inclusive, porque assim, meu trabalho é no computador. Você fica sem ter como fugir, A minha né? universidade hoje também, né? Uhum. Pelo computador. E eu uso muito o telefone por conta do Abananados. Sim. Então, o dia inteiro nas telas. E aí, recentemente me deu uma dor no olho. E eu achei que tinha sido um creme que eu passei no rosto. Possibilidade zero de ser o creme que desceu pro olho, né? Pelo amor de Deus, já tinha sido absorvido. Quando a gente não quer, né? Assim que seja. E aí fui para um oftalmo. E aí ele fez várias análises e disse: o problema são as telas, né? Tentei até dar uma diminuída, mas não tô conseguindo. Mas pelo menos já identifiquei o problema. Porque aí, principalmente quem é diabético e tudo mais, e eu sou, já acha que é uma coisa... Tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo, eu vou cegar, né? Porque a irrigação do olho, do diabético, ela pode ficar um pouco comprometida com o tempo e realmente causar cegueira. Então, a gente precisa entender que às vezes o problema tá numa outra coisa, que seriam as telas, né? Sim, às vezes é só cansaço. Nem sempre é TDAH. Viu? Nem sempre. É justamente isso. Entende até como num comportamento fisiológico seu, a sua direção imediata é ir pra verificar e tá super certa. Quando um paciente meu chega falando assim, nossa, eu tô muito cansado, eu tô exausto, isso aqui tá acontecendo. Pode ser um quadro deprimido? Pode sim. Mas as vitaminas dessa pessoa estão bem? Faz tempo que ela fez exames? Ela tem se exercitado? Ela come direitinho? A gente precisa ver o nosso corpo, porque sua cabeça é muito importante, mas o funcionamento do seu corpo também é como é que você nutre o que você tem, sabe? Como você se dedica, você dorme direitinho? Não, eu fico acordado até 2 da manhã e aí acordo às 7, não tomo café, almoço e é como besteira. Redefiniu. Tá. Talvez a gente precise, então, dedicar algum comprometimento a esse corpo. E dedicar comprometimento ao corpo é, em um certo nível, algo psicológico também, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Avaliar com atenção. E quando você falou da questão das vitaminas, nem sempre quando a gente pega um exame que tá lá, a referência no cantinho, né? Mulheres tanto, homens tanto, aquilo dali também não vai servir de forma efetiva para todas as pessoas, não. Porque às vezes, né, tipo, você precisa de uma quantidade de vitamina B12 bem superior à que está ali para você ficar bem. Até pela sua rotina, por tudo que você faz. Às vezes você vê... É o sonho do brasileiro, né? É olhar e tá com um exame dentro da margem da referência. Assim, mulheres, você tem que ter uma B12 14, aí você tá 15. Nossa, tô muito dentro, tá tudo certo, tá tudo bem. E não tá, não é desse jeito. Por isso que é importante que você esteja em contato, se cuidando também, com alguém que consiga olhar os seus exames e dizer, olha, pra você, então, talvez a gente precise suplementar ou fazer algo. A cabeça funciona da mesma forma. Talvez o psicólogo seja a pessoa que te dá aquela margem, assim, será que essa tristeza é só tristeza ou será que isso se transformou em algo além? Será que essa desatenção é só porque tá rolando o TikTok muitas horas do dia ou porque, de fato, tem alguma coisa aí atrás e não tá só no TikTok, tá em todos os lugares, sabe? Você tem que ter essa habilidade de ouvir o que o seu paciente tá te trazendo, não é ignorar também, porque se uma pessoa fala, cara, eu tô muito ruim de me concentrar, você também não vai dizer, você tem que se concentrar mais. Aí você tá sendo insensível. Mas você
tem que tirar um pouco somente daquela resolução com medicação, sabe? Não sei, nem tudo se resolve só com remédio. Às vezes você tem que fazer um esforço. Com certeza. Bom, pessoal, e agora dando uma pequena pausa aqui no Papo com Laura, que vocês já viram que tá massa demais, apenas para enaltecer a minha patrocinadora, né, a nossa patrocinadora, Qualivida, que, como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde e, claro, diversos exames laboratoriais. Então, vai na Qualivida, agenda com aquele profissional que você está precisando e cuida, claro, da sua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E aí eu queria saber, né, como você tem se mantido atualizada acerca dos desenvolvimentos da psicologia clínica? Estudando, nossa. Diariamente. Todo dia. Acho que, assim, uma coisa que está com mais frequência na minha vida são leituras de casos clínicos. Dentro da psicologia você tem muitas publicações sobre teoria e, assim, fundamentando, né, o seu funcionamento, mas os nossos escritores, os nossos teóricos, eles também falam muito sobre casos clínicos. A FENO, ela é uma área muito nova, assim, se eu pudesse, sei lá, 50 pra cá, a gente tem trabalhado. E ela, inclusive, se classificava como método investigativo. Mais recentemente é que a gente tem tomado essa posição de abordagem. Porque cresceu, se expandiu, há muita teoria escrita e há espaço clínico para falar sobre dessa forma. Então, assim, eu tenho a sorte de ter muitas referências teóricas brasileiras que atuam bem. Então, não só você tem teóricos que falam, como você também tem teóricos que falam dentro do local em que você trabalha. Porque isso também é muito considerável. Psicologia que funciona para os Estados Unidos não é uma psicologia que funciona para o Brasil necessariamente. Bem como uma psicologia europeia também não necessariamente funcione sobre a psicologia brasileira. Então, assim, quando eles publicam algo, quando sai um livro novo sobre um aspecto teórico, bem recheado de caso clínico falando sobre. E por mais que cada caso seja um caso, e sempre cada cabeça é um mundo, não tem pra onde correr. Vó é quem fala isso, mas fala certo. Fala certo. Cada cabeça é um mundo. Você pode embasar a forma que alguém se sente na forma que alguém já relatou que outra pessoa sentiu. Porque por mais que cada cabeça seja um mundo, todo mundo vive esse mundo coletivo. E as nuances, elas se distanciam, mas é o mesmo lugar, sabe? Então, assim, é importante que você tenha algum repertório bibliográfico sobre. Mas eu diria que estudando. Não tem pra onde correr. Se você não senta pra estudar, você corre o risco de ficar obsoleto, sabe? E como uma pessoa... Porque por mais que já faça um ano e 4 meses agora, por mais que já faça um tempo que eu tô formada, eu sinto que isso me dá mais sustentação dentro da clínica, sabe? Quando você estuda, você sabe que você se dedica a algo. E mais responsabilidade também. Exato. Né? Assim, como é que eu posso chegar e tentar lidar com tanta delicadeza? Poxa, não é pequeno a função de um psicólogo quando você leva em consideração que é aquele lugar em que uma pessoa confia tudo que ela confia no resto do mundo, por vezes. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você tá falando, porque tem impacto, tem peso. Lógico que você não vai ser uma coisa que você falou com um paciente que vai tornar da vida dele um inferno. Existe a grande possibilidade dele ouvir em um, sair no outro, dele dizer, não, acho que não é isso não, dele se estranhar um pouco, não voltar mais. Mas existe também grande possibilidade dele se abater um pouco por aquilo. Então você tem que absorver ter... aquilo de forma muito negativa, né? Então, assim, você tem que ter cuidado. E eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, por mais que você não tenha um caso clínico que se aplique ao que você está lendo agora, o que mal vai fazer se você ler? Sabe, daqui a um tempo aparece algo. E aí, falando de caso clínico, mas agora mais na prática, né? Eu queria saber se você já teve que lidar com alguma situação extrema de algum paciente, né? E se você já precisou atender alguém de forma muito urgente. Já me aconteceu. Eu já precisei atender alguém de forma urgente, mas fico feliz de poder relatar que das poucas situações que me aconteceram, todas foram bem resolutas. Mas acho que sempre é um pouco chocante. Como psicólogo, você aprende que há uma sensibilidade de deixar a sua agenda sempre meio aberta, né? Por exemplo, foi fim do ano agora. Então, olha, a gente tá dando uma pausa, mas você tem meu número. Se alguma coisa acontecer, você pode entrar em contato. Não tô trabalhando, mas talvez eu esteja. É muito importante. É muito, porque datas comemorativas sempre são datas um pouco mais difíceis para algumas pessoas, então você também tem que ter essa responsabilidade de lembrar disso, né? Mas
é sempre um pouco chocante quando a ligação vem, quando o contato vem. Você é aquela coisa, é como seguro de carro, você faz pra não precisar usar, mas você dá o contato, mas esperando muito que a pessoa não ligue, porque eu sinto que por mais que as pessoas elas se vejam muito próximas por causa da tecnologia, é muito difícil pedir ajuda numa situação imediatista assim, e ela costuma ser de um aspecto muito muito denso, muito assim, cheio de coisa, sabe? Assim, o que é que pode ser tão grande a ponto de você ir lá e ligar pro seu terapeuta durante um período onde você tecnicamente não tá em terapia? E aí é difícil, mas é aquela coisa. Você precisa, como profissional, se manter a uma distância. E aí, distância não é nem a palavra exata, mas talvez seja a que mais se aproxime. Há uma certa distância para ter capacidade de auxiliar aquela pessoa, de ajudá-la. Porque a dor é dela, você não tem que estar sentindo a dor nem vivendo aquilo por ninguém. A dor é daquela pessoa e ela já sofre o suficiente tendo que senti-la. Então você precisa se colocar ali de uma forma que você consiga ser eficiente para ela. Olha, tá bom, vamos sentar com isso aqui, vamos ver o que é necessário. Já me aconteceu, mas não foram muitas vezes e eu fico feliz. Que bom que não foi. E espero que não venham tantas outras, não pela indisponibilidade de ajudar, mas porque você sempre fica um pouco... E é até uma forma de avanço. Se não tá buscando tanto, é porque tá avançando no tratamento, né? Sim. Eu enxergo dessa forma. Eu tenho a sensação de que quando começa a voar mais sozinho é porque tá começando a cansar, sabe? Tá bom, não quero dividir tudo também, não. Pode ficar aí no seu canto. Eu gosto dessa sensação. Tem gente que olha pra psicoterapia como aquele ambiente que vai pra sempre. Da mesma forma que eu tenho alguns pacientes que, vez ou outra, eu sinto eles meio debandados, tem uns que nunca quero sair daqui. E é lógico que eu também não vou afugentar aquela pessoa. Aquele é um ambiente de segurança dela. Eu entendo que aquele diálogo tem muito de dizer... É aqui onde eu me sinto bem. É aqui onde eu sei que... onde eu sei que eu caibo, sabe? Assim, eu não preciso me moldar. Mas eu também ouço isso esperando um pouco que daqui a pouco ela também nem caiba mais. Porque cresceu tanto que ficou maior, sabe? Mas acontece. Eu gosto de pensar também que quando começa a se afastar um pouquinho é porque tá começando a voar só. Bacana. E aí, além de ser professora de inglês e atender, né, seus pacientes, você também é voluntária lá no Instituto de Apoio ao Portador de Câncer da cidade de Solânia. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho por lá. A gente trabalha no IAPC. O meu primeiro contato foi com a Aninha. Eu, inclusive, falei com ela antes mesmo de ter o meu registro. A gente só consegue atuar dentro da psicologia depois de formado, quando você já tá com o registro de psicólogo. E aí eu lembro que eu me formei, e aí eu vi o post e falei assim, olha, eu ainda não tenho registro, mas quando eu tiver, eu quero muito voluntariar aí. E ela ela super abraçou a minha disponibilidade. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de dar na medida do que tem condições, sabe? Você sempre tem que dedicar um pouco do seu tempo para não vou dizer social, porque a palavra não é essa, mas você tem que dedicar um pouco do seu tempo para o mundo ao seu redor. Você não vive só, entendeu? Eu acho que a gente sempre é parte de uma sociedade. Por mais que a gente seja indivíduo, a gente também é parte de uma sociedade. Então eu acho que você tem que ter condições de dizer, não, se eu tenho uma ferramenta que é útil para alguém que precisa, eu posso oferecê-la. Lá eu acompanho algumas meninas com terapia clínica. Então a gente tem horários, bem como eu tenho na minha clínica, para que elas sejam atendidas. Em alguns casos eu também faço plantões psicológicos, eles são mais caracterizados por um atendimento mais curto, sabe? Talvez uma, duas, três sessões. Perdão. Mais curtos assim, em sessões ou em tempo? Isso, não, em sessões. Tá. Por exemplo, tinha entendido errado. Às vezes você tem uma situação onde você fica meio abalado, e aí ela é muito pontual, mas ela te tira muito do eixo. Daí você vai lá e faz um plantão psicológico. Dentro da universidade a gente chamava de plantão. Mas ela se caracteriza por talvez 2 ou 3 encontros. Às vezes um encontro mesmo que dê uma acalmada naquilo ali, pra tentar só restituir. Nem todo mundo tá afim de fazer acompanhamento terapêutico, nem se vê nessa necessidade. Então, assim, o plantão ele resolve. Eu preciso balancear isso aqui que aconteceu e deu uma desequilibrada, mas tá tudo certo. Aí é isso, a gente se divide entre esse acompanhamento e o plantão.
E aí, além de se dividir nessas 3 atividades que eu já falei, você está cursando 2 especializações. Uma em fenomenologia hermenêutica e outra em neuropsicologia, né? Por que é que você escolheu essas 2 áreas? Então, né? Fenô é meu coração. Eu acho que talvez seja a forma como eu enxergo a psicologia, sabe? Eu acho que é o local onde você vai para você entender um pouco mais sobre si mesmo e para avaliar o que é possível e impossível para você. Então, se eu me especializasse em qualquer outra área que não fosse essa, seria estranho. Então, por isso, fenomenologia. Pra ter embasamento, sabe? Eu acho que você precisa aprender um pouco mais sobre as coisas que você escolhe seguir e passar para os outros. A neuropsicologia, ela já surgiu mais como um caráter de curiosidade. Eu gosto muito da ideia do nosso cérebro. Pra mim é uma coisa muito absurda. Como é que pode existir um negócio desse que faz tudo isso e é deste tamanho? Então, assim, quando eu penso sobre neuro, eu penso mais num embasar do que o seu corpo, de como é que o seu corpo reflete as coisas que você sente. É a conversa entre como aquilo acontece fisiologicamente e acontece psicologicamente, sabe? Entender que, esse lugar aqui no seu cérebro se acende quando você tá triste. Caramba, ok, então talvez essa tristeza seja motivada por uma raiva, ele vai se acender aqui também. É importante que você entenda como é que funcionam, assim, de onde é que vêm determinados sentimentos e quando eles são só sentimentos ou eles também são algo além, sabe? Então, quando eu olho pra neuro, eu sinto que ela vem mais num aspecto de conhecimento. Mas, é como eu disse, assim, a avaliação é muito interessante e é uma área que hoje em dia tá muito em alta. Então acaba que você, às vezes, se sente até mordido pela vontade de explorar mais porque há demanda, sabe? Então, assim, é uma janela aberta. Muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, do seu objetivo maior com a conclusão dessas 2 especializações. Quando eu saí da universidade, tinha um aspecto muito firme sobre mim, que era não querer ir para o mestrado de cara. Eu sinto até hoje que a psicologia é uma área que você precisa vivenciar para poder falar sobre. E eu tenho a sensação de que a especialização é uma porta para dentro de um mestrado, sabe? Para dentro de um doutorado. Eu gosto muito da sala de aula. Então, quem sabe em algum momento isso também não se torna uma porta para a sala de aula. Mas eu diria que é um caminho para embasar melhor a minha prática, ao mesmo tempo em que me dá também mais sustentação para a possibilidade de uma pesquisa, sabe? O objetivo são... Excelente, a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, que por sinal foi massa demais, né? Já gostaria de agradecer. E nesse momento final, eu gostaria que você nos dissesse, né, onde é que você atende, né? O ponto físico onde você atende lá em Solânia, deixasse um contato, né? Se alguém precisar aí de uma psicóloga clínica, procurar Laura Santa Cruz. Bom, eu atendo em Solânia, na rua José Amâncio Ramalho, número 390. Eu atendo numa clínica com o Dr. Flávio, como é mais popularmente conhecido. Meu Instagram é laurasc.psi. Eu não sou das psis mais ativas, eu sempre acho que falar de psicologia é meio difícil na internet, mas vez ou outra eu posto alguma coisa interessante. E o meu contato ele fica disponível lá na conta. Se você por acaso sentir a necessidade de procurar ajuda, eu posso dizer com tranquilidade que eu sou alguém com quem você pode contar. E acho que é por aí. Quando a gente se torna psicólogo, não tem muito peixe pra ser vendido, a não ser... A experiência. Exato. Exato. E é isso, Laura. Assim, amei demais o nosso papo aqui hoje, né? Gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui conosco, né? A gente aliou bem direitinho para que desse certo hoje, e que bom que deu, né? Porque semana que vem é carnaval. Na verdade, essa semana que passou foi carnaval, a gente tá gravando um pouquinho antes, justamente para que a gente consiga ter um episódio na semana do carnaval sem atropelos. Sim, então, sim. muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma conversa muito boa. Eu tinha algumas expectativas, mas foi super acima delas. Foi muito divertido. Muito obrigada pelo espaço. E por ser tão aberto também a conversar. Eu acho que quando a gente faz uma entrevista, a gente também tem que conversar. Com certeza. E foi uma conversa muito rica. Muito obrigado, Laura. Agora a gente vai se dirigir para aquela câmera, né, para que os nossos seguidores, o nosso público, né... corta.
para aquela câmera, né, para nos despedirmos do nosso público. Então é isso, pessoal. O episódio 113 do Abananados InstaCast fica por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau.